Está iniciando e tem pouco dinheiro para investir? Então nesse vídeo a gente vai falar os 4 passos que eu fiz para começar a investir com pouco dinheiro. Primeiro passo, se conhecer. E se conhecer a gente começa com o seu orçamento, separando o que é essencial na sua vida e o que é extra. Então, o essencial você mantém igual a luz da sua casa. Então, você mantém isso para sobreviver. Um ponto importante e que é uma regra geral, a gente precisa ter esse hábito, né? É gastar menos do que a gente recebe. E isso é tão real que eu vou deixar uma frase aqui do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, né? Que ele diz assim: não economize o que resta dos seus gastos, mas sim gaste o que sobre das suas economias. Então, é basicamente contraintuitivo, né? Porque a gente foi meio que educado, né? A poupar ao final, gastar e poupar com o que resta, mas não é isso que a gente deve fazer. A gente precisa, que nem eu falei, começar conhecendo o seu orçamento para de fato entender qual é o percentual que você vai investir. E aí, recebendo o seu salário, ou o que você recebe de receita, você investe primeiro e gasta com o valor que restar. Então é isso que é bem importante a gente começar a entender quando a gente vai começar a investir com pouco dinheiro. Outro ponto, né, nesse primeiro passo é as dívidas. As dívidas a gente vai da que tem mais alto juro para que tem menos e começa a quitar essa de maior alto juro. Por quê? Por que a gente faz isso? Porque de fato as dívidas sempre vão crescer muito mais rapidamente que os investimentos. Então por isso você precisa conhecer suas dívidas e começar a pagar elas. Não quer dizer que você não possa investir durante esse período. Pode sim, para justamente já ir quitando as dívidas com a maior rapidez e também se educando, né? Sabendo um pouco mais sobre investimentos e finanças para de fato você iniciar a investir do jeito certo e também não se endividar mais. Por isso até deixo 2 livros para ajudar vocês nesse começo. Primeiro, Segredos da Mente Milionária, muito bom para o mindset, para uma mentalidade de crescimento. E o outro, A Única Coisa, que é um livro bem bacana para que você comece a focar nas coisas mais importantes para a sua vida. Segundo passo, e importantíssimo também, é o planejamento da sua carteira. Você tem pouco dinheiro, então a gente vai fazer uma divisão básica aqui. Basicamente, presente e futuro. O presente, sempre a gente destina um valor maior até você ter uma reserva de emergência, ok. Então, uma pergunta até que é importante se fazer nesse momento, que eu me fiz no passado. O que você acha mais importante, o seu presente ou o seu futuro? Muita gente pensa que é o futuro, mas de fato o presente é muito importante, porque sem o presente você não vive. Então assim, acontece no caminhar da vida aí algumas emergências, então a gente precisa estar ciente disso, porque elas vão acontecer, isso é uma certeza, bater o carro, é um problema de saúde, é uma situação imprevista. Então, você mantém sim um percentual em torno de 60% aí do seu começo dos investimentos em reserva de emergência, que é algo em torno de 6 vezes o seu custo, né, que você já viu no primeiro passo, né, e talvez, né, em torno de 12 vezes aí para quem é um empresário ou autônomo. Então, é basicamente o que a literatura passa para a gente, o que é a realidade. Eu sempre falo aqui dos meus investimentos, falo sempre da minha vida como investidor, eu coloco em torno de 1 ano aí dentro de uma reserva de emergência que eu acho muito importante. Inclusive, né, eu até coloquei alguns vídeos aí no canal falando sobre reserva de emergência e justamente como investir nesses primeiros passos. Até deixo um vídeo aqui em cima para caso vocês quiserem olhar depois. Terceiro passo, aonde investir? Fica comigo que a gente vai mostrar os tipos de investimentos agora, para o seu presente e para o seu futuro. Primeiro, presente. Presente a gente precisa de algo imediato, algo de alta liquidez, ou seja, aconteceu uma catástrofe, uma emergência, você precisa desse dinheiro. Então a gente vai precisar de investimentos com alta liquidez e média rentabilidade, sem risco, né? O risco mais baixo possível. Para isso a gente tem alguns tipos de investimento. Exemplo, Tesouro Selic,
fundos de renda fixa que investam em tesouro, né, em Tesouro Selic, por exemplo, que temos alguns no mercado, do BTG, da Rico, da Oraman, da Pi, tem vários aí no mercado, e CDBs com liquidez diária que rendam 100% do CDI. Então esses são alguns exemplos, né? Eu faço no Tesouro Selic, então eu tenho a minha reserva ali e até tem um vídeo aqui em cima onde eu mostro como fazer o passo a passo esse investimento na prática. Então assim, não tem desculpa mesmo, galera, dá para vocês fazerem. Então esse é um ponto essencial para o seu presente. Então 40% no futuro, então precisamos sim pensar nesse nosso futuro e aí a gente tem que cuidar com a ganância, né? A gente quer sempre a maior rentabilidade, o melhor possível. Calma, primeiro é importante a gente conhecer os investimentos e não invista em nada que você não conheça. Se você ainda não conhece, coloca isso no Tesouro Selic ali ou num fundo aí ou talvez até num CDB igual eu falei anteriormente. E aí, no decorrer que você vai conhecendo, você vai alocando. Eu comecei com ações e fundos imobiliários. E também Tesouro IPCA+. Isso é importante porque ele sempre valoriza mais do que a inflação. Então, tem alternativas para você fazer esses investimentos, na medida que você vai conhecendo eles. Então, tem importantes ensinamentos, né? Até eu coloquei num vídeo aqui, antes de iniciar com ações. É importante a gente se conhecer e conhecer os investimentos, porque de fato a gente não pode cair em algumas armadilhas das rentabilidades, achando que porque tem lá uma boa rentabilidade eu devo investir naquilo. Você tem que saber alguns fatores que implicam isso, né? Às vezes você perde liquidez, ou seja, você vai lá, coloca o dinheiro numa ação ou no fundo imobiliário. Se você precisar desse dinheiro, a hora que você for vender, você pode estar perdendo dinheiro, porque o mercado de renda variável ele tem uma variação muito forte no curto prazo. No longo prazo ele tende a se valorizar, mas se você quiser, né, apostar em curto prazo, você vai com certeza ter prejuízo, porque às vezes, né, que nem eu acabei de falar, você vai pegar um vale aí onde a ação está num preço menor do que quanto você pagou e aí você pode ter um prejuízo. Então, estude primeiro, aposte no longo prazo e faça investimentos bacanas para o seu longo prazo. Quarto passo, então, é investir de fato. Então, antes de começar isso, olhem esse exemplo da Ana e do João para ver o quanto importante é a gente começar mais cedo possível. A Ana começou a investir aos 20 anos com aportes de R$250 e o João aos 40, ou seja, 20 anos depois, mas ele aportou R$1.000. Mesmo assim, né, com a mesma rentabilidade, aos 60 anos, a Ana conseguiu mais de R$500 mil. Olha a diferença enorme para o João. Então, não importa, você precisa começar, mesmo que tenha pouco dinheiro. Isso é muito importante, porque de fato você vai ver o juro composto trabalhando por você. Mas um ponto importante que eu sempre falo não é, vou começar a investir e invisto só no Tesouro ou só no Nubank, alguma coisa desse tipo. Você precisa entender um pouco mais dos investimentos e começar a arriscar um pouquinho mais, mas para arriscar você precisa conhecer e aí entrar na renda variável, porque de fato aí você vai diversificar a sua carteira e aí ter rentabilidades do tipo igual a minha. Eu estou colocando aqui um exemplo só que eu tirei de hoje, mas aí com rentabilidades de 34% aí desde o início da minha carteira, então bem bacana. Então isso é um ponto importante que eu coloco para vocês. Vocês precisam entender cada vez mais os investimentos e aí sim vocês vão superar e muito mais aí a Ana no decorrer dos anos. Bom, para operacionalizar, que é investir, é muito importante você ter uma corretora. Por isso, né, até coloco um vídeo aqui em cima que eu mostro como escolher uma corretora, porque investir através do banco é um custo desnecessário que vocês terão. Então não é bacana você investir através do banco, você vai ter tarifas que não são legais. Então invista através de uma corretora e com esse vídeo que eu acabei de colocar aí. Bom, esse é um ponto importante, investir tá aí, você já tem bastante material aqui no canal, inclusive tem um passo a passo aí de como investir no próprio Tesouro Selic, que eu vou deixar aqui em cima, e também um baita e-book que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu conto a minha história de como eu comecei a investir, que eu acho que pode ajudar você demais, já ajudou aí milhares de pessoas, ok? Um grande abraço aí, deixa o seu
like e se inscreva no canal aí se você gostou desse conteúdo. E até se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixe seus comentários aí abaixo. Tchau, tchau e até a próxima!